Vamos lá. Agora a gente está entrando na semana 12, né? Da semana 12 até a semana 16, a gente vai aprender um pouco sobre integrais. Em geral, assim, tem pessoas que já entendem o que é integral porque fizeram outros cursos, mas tem outras pessoas, por outro lado, que nunca viram isso e é bom a gente começar bem tranquilo. A maioria das pessoas começa falando de vários teoremas. Por exemplo, o teorema fundamental do cálculo. Mas eu vou começar falando de outra história. Ó, imagine que eu tenho uma determinada função e eu quero encontrar a área abaixo dessa curva. Beleza? A maioria dos problemas que você vai buscar daqui para frente vão ser problemas desse tipo. Você tem bem aqui um eixo, né? Um eixo cartesiano. Não está bem alinhado, mas faz parte. Bem aqui você tem uma curva. Uma curva qualquer. E você quer encontrar a área em um determinado intervalo. Por exemplo, um intervalo de 0 até 1. Eu vou começar com esse intervalo porque é um intervalo bacana, não é um intervalo tão difícil assim. A gente poderia começar com uma curva bem simples, por exemplo, um x. Mas se fosse um x, sei lá, f de x igual a x, isso aqui seria um triângulo, né? E se fosse um triângulo, você saberia encontrar a área de um triângulo. Sendo assim, vamos começar com essa função aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado. Beleza? Uma curva, né? Ela já tem um certo grau de curvatura aqui. Então, as coisas já começam a servir bem pra gente. Tá. Tem algumas maneiras da gente tentar calcular essa área aqui. A primeira delas, a melhor delas, é a gente sempre partir em retângulos. E aí, quando a gente parte em retângulos, essa figura fica um pouco mais fácil. É claro que a gente vai dizer que essa área, a gente vai tentar obter uma aproximação para essa área. A gente não, a princípio, inicialmente, a gente não vai conseguir essa área, né? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira aproximação por por uma única partição. E aí você vai entender mais ou menos como é que vai funcionar. Vamos lá, com uma única partição, o que seria isso? Eu vou pegar um intervalo inteiro. Se eu pegar esse intervalo inteiro, eu consigo montar dois retângulos, né? O primeiro retângulo eu vou chamar de área calculada em excesso. Então vou usar o termo a mais, tá bom? Só para indicar que ela está em excesso. Ou seja, a área que a gente vai calcular é uma área maior do que a área dessa curva. Tá. Área em excesso, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse cara aqui. Na hora que eu fechar, o que eu vou ter? Eu vou ter um grande retângulo aqui. Esse grande retângulo aqui, se você observar, é bom eu destacar aqui que como a função é x ao quadrado, então se aqui é 1, aqui também é 1, né? Então a base é 1, a altura é 1, não é um retângulo, é um quadrado. Então a área desse retângulo, quer dizer, desse quadrado aqui, é 1 vezes 1, ou seja, a área em excesso, quando a gente pega essa curva e parte somente em um quadrado, em um retângulo, né? Ela vale uma unidade. Beleza? Agora a área por falta.
quando eu enxergo a área por excesso, eu vejo esse valor aqui. A área por falta seria esse valor aqui. Nas próximas você vai conseguir entender mais ou menos como é que está funcionando. Então a área por falta seria justamente 0 vezes 1. Ou seja, não é um retângulo, né? Porque é uma figura meio... não é um retângulo. Então a área por falta, vou marcar com a menos, seria 1 vezes 0. Não é um retângulo. Então a primeira coisa que eu consigo perceber é até meio óbvio, mas eu estou fazendo o caso 1 porque o caso 1 é um caso bem tranquilo. É que essa área que a gente está buscando, ela está entre o 1 e o 0, tá bom? Eu vou chamar aqui de área de chute, ou sei lá, estimativa, área E, área estimada, como a média desses dois valores, tá bom? Vou marcar como a média, sei lá, para dar um chute, né? Então, a minha estimativa dessa área, minha primeira estimativa, é que ela é meio, né? Eu diria que essa área aqui vale meio. É claro, vai ocorrer erros, né? Porque eu falei que, falei que isso aqui é tamanho de um quadrado e eu comparei com uma coisa que não tem tamanho. Então, o meu primeiro chute seria esse. Eu vou fazer os próximos e aí você vai perceber que tem um pouco mais sentido, né? O que eu estou fazendo. Vamos lá. Vou refazer aqui o desenho, porque com certeza a gente vai começar a poluir bastante esse desenho. Então vamos lá. No primeiro caso aqui, eu parti o meu intervalo em uma parte apenas. Agora eu vou partir em duas. Eu vou afastar um pouco mais para cá, para ficar um pouco melhor. Aí. Tá bom. Agora eu vou partir em duas. Como eu vou partir em duas aqui, continua sendo 0. Vou partir bem aqui no meio. Vou fazer partitura sempre, por exemplo, se eu vou partir em dois pedaços, eu vou partir em dois pedaços iguais. Fica mais fácil assim. Beleza? Então, quando eu partir aqui, aqui eu vou ter a metade, né? Então vai ser 0,5. Ou seja, 1 meio. Esse valor aqui, 1, ele está associado ao 1. E esse valor aqui, o meio ao quadrado dá 1/4, né? 1/4 dá 0,25, se eu não me engano, né? Vou botar aqui 0,25. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma lapiseira. Vamos começar com a área em falta e depois com a área em excesso. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos lá. A área em falta, né? A área em falta, o que eu faria aqui? Para tentar estimar essa área aqui, eu marcaria o primeiro bloco sem a área. E o segundo bloco eu marcaria aqui, ó. Então eu tentaria calcular essa área aqui, ó. Somente essa área. E aí eu diria o quê? Diria que a área que eu estou procurando, ela é maior do que essa área. Já que esse cara aqui não tem área. Tudo bem? Então vou fazer aqui, ó. A área em falta. Ela é... O primeiro retângulo, ele não tem de tamanho, né? Não tem dimensão. Então a primeira delas vai ser esse tamanho aqui, que é metade, né? Ou seja, 0,5 vezes esse tamanho aqui, ó.
Esse tamanho é 0,25. Beleza? Esses valores aqui eu guardei para eu não precisar fazer aqui na hora. Tá. Multiplicando os dois aqui dá 0,625. Beleza? Então o que eu sei? Eu sei que a área que eu estou procurando ela é maior que isso aí. Ela com certeza é maior do que 0,625. Beleza? Calma aí. Não. Errei aqui, hein? Mudei o valor aqui. Essa é 0,125. Foi mal. Essa é a área com falta. Então, calculando a área desse retângulo aqui, a gente consegue 0,125. Agora vamos voltar e vamos calcular a área por excesso, né? A área quando o valor passa. Quando o valor passa, eu vou calcular a área desse retângulo todo aqui e desse retângulo aqui. Eu vou até pintar tudo aqui para você ver. A área vai ser desse retângulo grande mais a área desse retângulo pequeno aqui, ó. Se você observar bem, tem áreas. Sempre quando eu calculo a área aqui, sobra um pedacinho, né? Por exemplo, aqui, ó, esse pedaço aqui, ele não faz parte da área que a gente quer calcular. E esse aqui também. Sendo assim, a área que a gente está efetivamente calculando é uma área maior do que a área abaixo da curva, né? Sendo assim, a área por excesso ela vai ser meio vezes 0,25, que é essa altura aqui, mais meio, que é a base, vezes a altura. A altura aqui é 1. Beleza? Esse valor aqui, se você fizer a conta aí, dá aquele outro valor que eu tinha anotado. Dá 0,625. Beleza? Então, essa seria a área por excesso e a área por falta. E aí, se a gente fizer a média aritmética dos dois, né, a nossa área estimada, ela é 0,375. Essa é a área que a gente estima para estar abaixo da curva, né? Se a gente calculou por excesso e deu esse valor, calculou por falta e deu esse valor, então a gente chuta no meio, né? A gente chuta na média, né? É um chute, né? Vamos lá, vou fazer o próximo aqui também, para a gente começar a... A gente vai começar a perceber que tem alguns padrões. Vou refazer aqui a curva. Aqui é 1. Agora eu vou começar a botar em frações, que é melhor. Aqui vai ser 1/3, porque eu vou partir o intervalo em 3. Aqui vai ser 2/3. E esse aqui seria o 3/3, né? Que é a mesma coisa que 1. Vou montar minha curva aqui. Beleza? Aqui o valor corresponde a 1/3 ao quadrado, né? Que dá 1/9. E esse aqui corresponde a 2/3 ao quadrado, que vai dar 4/9. E lá na ponta vai ser 1 ainda. Vamos lá. A área por falta. Por falta, o primeiro, vou marcar aqui embaixo. O segundo, eu vou marcar aqui, ó. Vou calcular essa área aqui. O terceiro, eu vou marcar aqui, ó. Eu vou calcular essa área aqui. Com isso, eu tenho certeza que a área que eu estou calculando
é a maior área que eu consigo calcular que não passa da área da curva. Então, a área por falta, né? Ela vai ser a primeira parcela, que é zero. A segunda, não sei se dá para ver. Aí. A segunda vai ser esse tamanho aqui. Esse tamanho é 2/3 menos 1/3, dá 1/3. Se você reparar, todos os tamanhos aqui é 1/3. Ó. Esse tamanho aqui é 1/3, esse tamanho é 1/3 e esse tamanho é 1/3. Então vai ficar 1/3 vezes a altura. A altura é 1/9. Então vai ser 1/3 vezes 1/9. Mais a base 1/3, a altura 4/9. Beleza? Se você calcular isso aí na sua calculadora, você vai encontrar o seguinte valor. Você vai encontrar 0,1851. E aí continua, né? 1851, enfim, vai aparecendo outros números aí. Até mesmo porque esse dá dízima. É a área por excesso agora. Na hora de calcular a área por excesso, o que eu vou fazer? Aqui eu vou preencher esse quadrado todo, que aí eu garanto que a primeira parte da soma ela vai ser maior do que a curva. Aqui eu preencho até aqui. Calculo essa área toda aqui, que aí eu garanto que eu vou estar calculando a área em excesso. E aqui. Pronto. Agora eu tenho certeza que a área que eu estou calculando ela é com certeza maior do que a área da minha curva, né? A área abaixo da minha curva. Por quê? Porque a gente tem esse pedaço aqui, ó, que está a mais. Aqui a gente tem esse pedaço que está a mais. E aqui a gente tem esse pedaço aqui que está a mais. Tá bom? Vamos lá. Esse aqui vai ser 1/3, que é a base, vezes a altura, 1/9. 1/3 vezes 1/9. Mais o próximo é 1/3 vezes a altura, que é 4/9. 1/3 vezes 4/9. E por último, 1/3 vezes 1. Mais 1/3 vezes 1. Beleza? Calculando esse aí também, a gente vai encontrar 0,5185. 0,5185. E aí, fazendo a média dos dois, né, tendo uma área estimada, a gente vai ficar com 0,3518. Beleza? Esse é o nosso chute. E aí a gente poderia continuar com esse processo, né? Se você observar, esse é um processo cíclico, né? O que a gente está fazendo? A gente está diminuindo cada vez mais o tamanho. E aí, quando a gente diminui, a gente fica com valores cada vez mais próximos da área que a gente está querendo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se convém a gente fazer mais um. Vou fazer só mais um. Não, acho que não convém mais não. Vamos lá. Tá. O negócio tá torto. Tá. Então a gente poderia fazer a mesma coisa de novo para 10, né? Sei lá. Para um número qualquer aí que seja o 10. Nossa curva está aqui, a nossa curva é f de x igual a x ao quadrado. E aí a gente poderia partir esse intervalo aqui
em 10 pedaços. Ia começar aqui num décimo, 2 décimos, 3 décimos, e assim sucessivamente até o último aqui, 9 décimos, e o 10 décimos, que é 1. E aí, quando você fizesse isso, a gente ia ter os nossos respectivos valores aqui, que é possível calcular, né? E aí a gente também poderia calcular da mesma forma. Eu vou botar aqui partido, mas não precisa se importar não. A gente poderia calcular de novo a área por falta e a área por excesso. Por falta, eu vou desenhar aqui primeiro, que aí por excesso eu cubro ela. Por falta ia ser aqui, ia começar no zero. Aqui eu ia pegar esse quadradinho aqui. Aqui eu ia pegar esse quadradinho aqui. Aqui eu ia pegar esse quadradinho. Esse quadradinho. Esse quadradinho. E assim sucessivamente. Esse quadradinho. Beleza? E aí repare que à medida que você vai aumentando números de quadrados, você vai ficando mais próximo da curva, né? Ó, com 10 aqui a gente já está tendo uma sobra muito pequena. É claro que tem sobra e tem várias sobras, mas à medida que você vai aumentando o número de partições, você vai chegando cada vez mais próximo ao valor. E aí a área por falta, eu calculei aqui, quer dizer, calculei não, botei o computador para calcular, dá 0,285. E também a gente tem a área por excesso. Por excesso, aqui eu ia começar com esse quadrado, né? Quer dizer, com esse retângulo. Ia começar assim. Esse aqui eu ia aumentar em uma unidade aqui, ia ficar assim. Esse eu ia ficar assim. Que aí eu ia garantir que em todas as minhas somas eu estou somando um pouquinho a mais do que a área da curva. E aí sim, em todas as minhas somas eu estou garantindo que ela é um pouquinho a mais, eu tenho certeza que a minha área sempre vai exceder a área que eu estou procurando. Então tá aí, nossa bela curva. Então essa aqui seria a área, seria a nossa área por excesso. Tá feio pra caramba, podia usar recursos multimídia computacionais, mas estamos aí, só na cara e na coragem. Então vamos lá, esse aqui, a área, deu 0,385. E aí a nossa área estimada, ela é 0,335. E aí eu poderia continuar esse processo aí, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, tá bom? Vou colocar aqui, esse aqui era com 10, né? Uma partição com 10. Se eu tivesse uma partição com 100, o que eu teria? Se eu partisse, quebrasse o intervalo em 100 tirinhas, né? 100 pequenas tirinhas. Se eu calculasse lá, o que eu teria? Eu teria que a minha área por falta, ela seria 0,32835 e a minha área por excesso, ela seria 0,32835
33.835. E aí, a nossa área estimada, ela seria 0,33335. Beleza? Se eu partisse, né, isso aí em 1000 intervalos, o que eu encontraria? Se eu fizesse essa conta, né, que eu não vou fazer, mas eu vou trazer os resultados aqui. Por excesso, quer dizer, por falta. Por falta vai ser 0,332835. E aqui vai ser 0,3338.335. E aí, a nossa área estimada vai ficar 0,3335. Tá. O que tudo isso está nos dizendo, né? Repare que à medida que a gente vai aumentando o número de partições que a gente faz no nosso problema, repare que a área em excesso ela começa a se aproximar muito da área em falta. Então, a área que a gente calcula por excesso, elas começam a ficar mais próximas, olha. Aqui começa 1 e 0. A distância entre elas aqui é de 1 unidade. Na próxima, a distância começa a ficar menor. Aqui já é meia unidade. Na próxima, ela começa a ficar menor ainda. Então, as distâncias elas vão diminuindo. E aí, como a distância entre a soma em excesso e a soma por falta vai diminuindo, a gente vai tendo uma precisão a respeito da nossa área. Olha aqui está 0,2, 0,3, né? Parece que é um décimo aqui. Não, é menos de um décimo de diferença, né? Se você olhar aqui. Nessa de cá, ó, a diferença entre os dois está na casa dos centésimos, né? Então, com certeza aqui você não vai errar por centésimos. Porque se até aqui é igual, então você consegue garantir que esse primeiro dígito aqui, ele está certo. E aí no próximo aqui, a gente tem a casa dos centésimos de precisão, né? Porque aqui está certo até aqui, aqui tem o mesmo valor, né? Os dois até aqui. Então, olha que interessante. Parece que quando a gente vai aumentando o número de partições, parece que a área por falta e a área por excesso, parece que elas tendem a se encontrar. E aí, o que acontece? Quando a área em excesso e a área por falta, as duas tendem a se encontrar, parece que a nossa área estimada ela está no meio dessas duas áreas, né? Ela tende ao mesmo valor, né? Parece que a área estimada, a área que a gente está procurando, ela fica nesse meio aí. Sei lá. Parece que quando o n vai aumentando, vou botar aqui um gráfico meio estranho. Imagine que aqui está a linha do n e aqui está as curvas de área, né? Sei lá. O que parece é que a área por excesso ela vai diminuindo aqui a área por excesso. E ela é sempre maior do valor da área que a gente procura, né? Já a área por falta, ela vai aumentando.
ela vai aumentando e uma hora, é claro, elas não se encontram, mas elas vão se aproximando bastante. Elas se aproximam muito, mas não se encostam, né? E a área estimada é uma área que está aqui no meio. Aqui a gente estimou como a média aritmética entre as duas, né? Então o que, que acontece? O que aparenta é que quando o número de partições cresce muito, parece que esses dois valores eles tendem a se encontrar. E aí a nossa área estimada, a área que é a área que fica embaixo da curva, efetivamente embaixo da curva, ela vai para o mesmo valor também. Então, a gente começa a definir o que seria a integral. A integral, para a gente, quando a função é positiva, ela significa exatamente a área abaixo de uma curva. Então, por exemplo, nesse nosso problema aqui, eu estou querendo saber a área abaixo da curva. Qual curva? A curva fx igual a x ao quadrado. Eu quero saber a área exata nesse intervalo embaixo dessa curva. Então, as pessoas começaram a definir essa área abaixo da curva como a integral de 0 até 1 dessa função. Então, a área exata, vou até marcar aqui, a área exata, a gente usa essa notação, é a área de 0 até 1, que é onde a gente começa a procurar a área até o 1, né? Da função que a gente está procurando, a função nesse caso aqui é essa f de x. E aqui dx. Beleza? Então, isso seria a área exata. A área exata, se você observar, o que a gente fazia aqui nas nossas contas era criar uma partição no intervalo. Então, como é que a gente fazia essa conta maluca aqui? Se você observar bem, vamos olhar aqui o nosso terceiro caso que a gente já fez. Primeiramente, a gente pegou aqui e partiu o intervalo, né, em vários pedaços. Então, quando a gente partiu o intervalo aqui, a gente vai fazer assim, ó. Quando a gente partiu o intervalo, aqui aparecia a soma de vários fatores, né? Por exemplo, nesse de cá, na soma por excesso. Na soma por excesso aparecia sempre o mesmo termo, que era a base, né? Essa base aqui, se você observar, é esse valor menos esse. Como é esse valor menos esse, geralmente a gente usa o termo ΔX. E esse valor de cá era o valor da função no ponto que a gente estava procurando, olha. Como era o valor da função no ponto que a gente procurava, ó, se você olhar aqui, ó, numa das vezes que a gente procurou, aqui é 1/3, né? E aí o valor da função num terço é 1/9, ou 1/9 lá. Aqui, na hora de calcular o próximo retângulo, a base era 1/3, né? Tá aqui 1/3. E a altura era 4/9. Então, 4/9 está aqui, aparece aqui. E quem é 4/9? 4/9 é o f de 2/3, né? E aqui da mesma forma. Aqui a gente usou 1 porque é o f do 1. É o f desse cara aqui. Então, essa área aqui por excesso, quando a gente calcula sempre, nesse caso aqui, era 1/3 vezes
o f de 1/3 mais 1/3 f de 2/3 mais próximo 1/3 f de, aqui seria o 3/3, né? 3/3. Se você olhar esse cara aqui, a gente geralmente chama de ΔX. Então aqui é ΔX, né? Que é o quanto o x está mudando, que é exatamente essa base aqui, ó. Essa base é esse x da frente menos o x de trás. Ó, esse é o x da frente menos o x de trás. Então isso tudo aqui tem como a gente escrever como se fosse uma soma, um somatório, né? Ou seja, o que eu posso escrever aqui? Que isso aqui é o limite quando o n tende a infinito, né? Tem umas pessoas que definem isso de uma maneira um pouco diferente, da soma do f de xi vezes ΔXi. E esse i vai de onde até onde? Aí, geralmente, a gente tem que avaliar aqui o intervalo. Tá bom? Aí você poderia botar aqui o xi indo de 0, no nosso caso aqui, de 0 até 1. Que são os intervalos de integração aqui, né? Então, o que eu estou dizendo aqui com toda essa informação? Eu estou dizendo que quando eu faço essa soma aqui que eu estava fazendo, quando eu faço essa soma para uma partição com muitos elementos, uma partição muito grande, com n tendendo a infinito, isso aqui vai ser a área exata abaixo da curva. E a área exata abaixo da curva a gente vai definir como uma integral. Essa integral a gente vai chamar de integral definida de 0 até 1. Beleza? Então, isso está muito relacionado. É interessante ver isso, ver mais ou menos como que isso funciona, porque em cálculo numérico você aprende a calcular essas áreas aqui de uma forma mecânica. Até interessante falar sobre isso. Às vezes é mais fácil você calcular assim do que assim. Beleza? Então estão aí essas duas integrais. A explicação mais ou menos do que seria uma integral definida, tá bom? Esse vídeo foi mais para fazer uma introdução do que seria uma integral. O próximo eu vou falar sobre o teorema fundamental do cálculo. E aí a gente vai desenrolando aí e vamos começar as coisas.